explicar pra vocês o que é a PEC da blindagem. A PEC da blindagem, eu tenho uns itens aqui que elas mudam. Entre várias coisas, pra mim, a talvez que seja mais grave é o seguinte: todas as vezes que você for processar um deputado, inclusive um deputado federal, senador ou um deputado estadual, isso vai ser ampliado também para deputados estaduais, não só em coisas relativas ao seu mandato, mas em processos civis. Então, é literalmente isso daqui, cara. Se eu sou deputado e eu venho aqui, quebro o seu podcast, dou um tapa na sua cara porque eu não gosto de você, para você me processar, você precisa de autorização dos meus colegas. Você acredita nisso, cara? Mas nunca vai rolar isso, cara. Cara, se você... se eu sou deputado e eu chuto uma criança na rua, eu não estou brincando. Pra mãe me processar, ela tem que ir na minha casa, se eu sou um deputado estadual ou federal, ela tem que ir na casa em que eu trabalho, pedir autorização para os meus colegas pra poder me processar. Dá pra entender isso? Eles vão ter até 90 dias, né? E outra, votação secreta. Votação secreta. Putz. Assim, gente, aí, vamos lá. A gente tá querendo discutir já essa prerrogativa que o político tem que já tem. Do foro privilegiado. Do foro privilegiado. Isso nunca foi votado? Eu vou te dizer uma coisa. O foro privilegiado... Isso aqui, vamos lá, gente. Vamos entender as nuances, porque isso não é tão simples aqui. Explica a diferença disso pro foro privilegiado. O foro privilegiado funciona o seguinte. O foro privilegiado, por si só, é o foro por prerrogativa de função, ele não é uma ideia ruim, por incrível que pareça. O que é o foro privilegiado? O foro privilegiado é o seguinte. Se eu tenho uma atuação política na minha cidade, no meu estado, se eu tenho uma atuação política no Brasil, eu não posso estar à mercê de todos os cidadãos saírem me processando por conta da minha atuação política. Então se cria uma figura que é o seguinte: se você é um deputado federal, você só pode ser julgado pelo STF. A ideia não é ruim. O problema é que no Brasil, como você tem um STF que faz parte do sistema judiciário, ou seja, aqui no Brasil a nossa Suprema Corte, em vez dela julgar só lei, em vez de ela julgar o que é o que não é constitucional, ela julga caso concreto. Então, por exemplo, se eu, sei lá, tenho uma briga com você, recorro, perco de novo e eu tenho muita grana, eu contrato um escritório de uma esposa de ministro, de um advogado tipo Cacai. O Cacai, pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, um exemplo do Brasil, tá? Nas casas legislativas e no Supremo Tribunal Federal, você não pode entrar sem a roupa adequada. Você tem que estar de terno, gravata certinho. O Cacai entrou de bermuda no STF. Como quem diz, mano, eu mando aqui. Isso é uma peça de propaganda. Tipo assim, você tá com um problema? Me contrata que eu tenho acesso aos caras. E aí ele cobra o que ele quiser. Então, se você tem muita grana, você consegue recorrer e ir ao STF. Neste caso, onde você tem uma Suprema Corte que julga caso concreto, você tem um bolo de coisa para julgar. Então o ministro pode pegar o que verdadeiramente importa, um caso, por exemplo, do Maluf, um caso do Lindbergh Faria, um caso da Gleisi Hoffmann, um caso do Aécio Neves, que também são os recordistas de inquérito no STF. Ele pede vistas do processo e, diferente de todas as outras casas onde a vista tem prazo, você não tem prazo. Então eu sou ministro, nós vamos votar se o deputado fulano de tal, ele vai ser preso ou não, nós vamos julgar esse caso. Eu quero vistas do processo do fulano, beleza. Pego aqui e escondo ele. Então o problema do Brasil é que a estrutura tá toda errada. Então até uma ideia que é boa, que é o foro privilegiado, passa a ser ruim. Então vamos acabar com o foro privilegiado. Aqui é o contrário. Aqui não só a gente vai dar mais uma instância pro cara ser proibido de ser processado, que é a casa onde ele trabalha, como também nós vamos dar foro privilegiado para presidente de partido. Então, se você é o Valdemar da Costa Neto, você é dono do maior partido do Brasil, que é o PL. Vamos lembrar, pessoal, o Valdemar da Costa Neto foi preso no esquema do mensalão. Tem uma foto dele com o Zé Dirceu na prisão, cara. Este cara é dono do maior partido de direita do Brasil. Este cara, hoje, se essa PEC passa, ele passa a ter foro privilegiado. Cara, mano, como que pode a direita olhar pro Nicolas, do vagabundo Nicolas, e falar, não... Ele tá me protegendo do STF. Não, ele não tá. Ele está servindo ao Valdemar da Costa Neto e todos os políticos do Centrão que vão se beneficiar, tá, de um sistema que não vai deixar que ele seja processado. É isso. Você falou em privilégio, né? Queria falar do privilégio do nosso patrocinador aqui, que é a Insider, não é? É isso aí. Que tem nosso cupom aí de 15%, link na descrição, QR Code na tela. E ainda tem um esquema muito legal, né?
que é um desconto isso aí. de R$100 para compras acima de 400, é isso? Tá Positivo. correto? Positivo? Então, link na descrição, QR Code na tela. E aí, Igor? Cara, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar sobre o que é tudo isso daqui, sabe? Tipo, quando a gente, por teoria, elege os nossos representantes, a gente tá buscando alguém que represente os nossos interesses. Hoje em dia, parece que essa situação se inverteu. A gente hoje, como população, representa os interesses dos parlamentares, dos deputados. Ou seja, mesmo que uma parte da população tenha compreensão que esse projeto prejudica a gente como eleitor, a gente tá aceitando aquilo porque entende que é, tipo assim, um preço amargo contra a ditadura do STF. E aí o que eu acho que é um grande problema disso? É quando a gente mistura ferramenta com o uso dessa ferramenta. Então, por exemplo, lá em Fortaleza, eu tinha amigos que falavam abertamente que queriam o fim da polícia. Por que você quer o fim da polícia? O cara falava assim, cara, só serve pra prender preto e pobre. E aí o cara queria o fim da instituição que garantiria a segurança dele, basicamente porque a aplicação dessa ferramenta era uma aplicação que ele entendia que era uma aplicação política, que não resolvia. Então como que a gente faz? A gente vai melhorar essa ferramenta? Não. Abole a polícia, porque da forma que ela tá sendo usada, não tá atendendo o que eu acredito que é o justo, certo? O argumento que as pessoas estão utilizando hoje para defender a ferramenta que é a PEC da blindagem, basicamente é o mesmo. É dizer assim, cara, mas hoje só tá sendo utilizado para perseguir pessoas de direita. E aí, beleza, aí você vai mudar a lei, porque a PEC vai mudar a lei. Há quanto tempo a gente vai viver num país onde vai ter um grupo de pessoas que vão poder cometer crime e que a punição pelos seus crimes vai depender da sua articulação política? O que precisa acontecer pra gente ver, tipo, o pessoal todo do mensalão que foi preso, a gente presenciou a galera, tipo, políticos que a gente acreditava que estavam no sistema há muito tempo, que ninguém ia tirar de lá, mas a gente viu as pessoas sendo de fato presas. Aí agora, porque a ferramenta tá sendo mal utilizada, a nossa resposta é, então abole logo essa ferramenta de uma vez. Isso não faz o menor sentido. Em que pé que a gente tá? Então, e aí vem uma parte importante que é pra você entender. Eu queria falar o seguinte, só mencionar exatamente o que a PEC muda, pra depois a gente ver em que pé que ela está, porque nós ainda temos uma esperança. E aí eu vou explicar pra você o que eu acho que vai acontecer e assim, é muito triste, tá? Em primeiro lugar, é o seguinte, essa PEC, ela faz algumas mudanças no artigo 14 da Constituição Federal, que ela basicamente anula os efeitos da Lei Ficha Limpa. Tá? Isso é outra coisa também, tá? Só pra vocês saberem. Eu lembro que quando a Lei Ficha Limpa foi aprovada, o que eu vi de propaganda de gente falando, autor da Ficha Limpa, todo mundo queria ser autor da Ficha Limpa. O que é a Lei Ficha Limpa? A Lei Ficha Limpa é o seguinte, se você for condenado em algum processo, por exemplo, de improbidade, ou se você, por algum motivo, você foi processado e condenado em algum processo criminal, você passa automaticamente a estar inelegível. Tá. Então vamos supor que você, sei lá, você foi prefeito e você, você roubou e pegaram. Você foi condenado, já era. Você passa a ser você passa a estar inelegível. Isso já foi aplicado para alguns políticos. Vários políticos. Isso já aconteceu muito aqui no Brasil, né? É que aqui no Brasil, cara, tudo é complicado. Tudo tem um jeitinho de você driblar e alguns caras já driblaram isso várias vezes. Mas, no fim das contas, a Lei Ficha Limpa é uma lei que todo mundo concorda que é uma lei que é boa. Tira, que é um outro absurdo, tá? Porque a gente tem que, por via de lei, impedir as pessoas de votarem corrupto. Como é que pode, cara? Como é que pode? Mas enfim, a primeira mudança que essa PEC faz é no artigo 14 da Constituição Federal, que muda isso. O cara passa a estar elegível mesmo que ele for condenado. Ele só pode ficar inelegível se ele sofrer uma segunda condenação em outra instância, o que é um absurdo. Esse é o primeiro absurdo dessa PEC. Segundo absurdo dessa PEC, ele vai mudar o artigo 53 da Constituição Federal, que ele basicamente troca a imunidade parlamentar, né, de inviolabilidade de opiniões civis, etc., por justamente essa parte do processo. É aqui que dá um problemão. Ele altera também alguns artigos, alguns parágrafos no artigo 53 da PEC, né? Onde tem justamente esses trechos que vão falar o seguinte: para você ser processado, você precisa da autorização da casa que esse cara trabalha. Inclusive, tem um parágrafo aqui que aplica ele no artigo 53 para deputados estaduais, o que é outro absurdo. Então, a partir disso,
o que nós tivemos no Brasil? Nós tivemos uma Câmara Federal, que é a Câmara dos Deputados. Vamos lembrar, a Câmara dos Deputados, o mandato de 4 anos, né? Tecnicamente, é um mandato mais sensível à aprovação popular. Esta casa teve a cara de pau de passar isso aqui e aprovar. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que, cara, já que nós vamos ter uma direita que é popular nas redes, que vai defender, vai tomar para si o ônus da defesa midiática disso, dá pro Centrão em todo no caminho aqui. Pra você ter uma ideia, teve um deputado, que eu esqueci o nome agora dele, ele subiu na tribuna e começou a falar, como assim? Vocês acham que o parlamentar não vai ser punido? Vai ser punido sim. Nós vamos votar aqui com a nossa consciência para que ele seja punido. Tipo assim, os discursos assim, absolutamente ridículos. Enfim, passou na Câmara dos Deputados. Aí o que aconteceu? É óbvio que o STF não gostou disso daqui. Passou meio na surdina também, né? Passou completa na surdina. Porque a primeira votação falou, eles perderam. Olha só, vamos votar aqui. Dois turnos no mesmo dia, na madrugada. Né? Eles perderam. O que, inclusive, na época, no dia, fez discurso, fez live, mostrou pra todo mundo, olha o que tá acontecendo. E eles não conseguiram passar. Eles não conseguiram. Aí o que o Hugo Mota fez? Ele fez uma manobra regimental, com a aprovação da galera, e passou atropelado e passou. E foi lá, passou. Ele falou que a votação anterior não valeu. Olha o motivo. Cara, porque tinham parlamentares, eu juro que foi esse motivo, pode procurar aí. Tinham parlamentares que estavam inesperadamente dormindo. Você acredita, cara? Não. Gente, a gente perdeu a votação, nem pra rir, velho. mas tinham parlamentares que estavam inesperadamente dormindo. Então nós vamos ter que votar de novo. Com todo mundo acordado. Com todo mundo acordado, beleza? Com todo mundo acordado. Entendeu? Com as duas... Exatamente. Aí passaram a PEC. E foi tudo atropelado, né? Totalmente tipo, primeiro e segundo atropelado. turno no mesmo dia, colocaram Totalmente. o sigilo, aí conseguiram fazer um destaque pra retirar esse sigilo, e aí logo no dia seguinte fizeram uma emenda aglutinadora lá, que é basicamente pegar um negócio que já foi aprovado, um Frankenstein lá, e bum, voltou Exatamente. com o sigilo, mesmo já o tendo Kim, pra você derrubado. ter uma ideia, o Kim, quando ele foi pedir, né, questão de... Porque assim, existe uma ferramenta legislativa que é o seguinte, quando você pede pela ordem, presidente, Que você quer falar alguma coisa. Então, ó, pela ordem, presidente, você entra numa lista. Então, você pediu pela ordem, então, ó, primeiro Vilela, depois eu vou falar alguma coisa sobre o mérito da questão. Se eu peço questão de ordem, é diferente. Questão de ordem é o seguinte, você vai interromper o que está acontecendo, porque de alguma forma você enxergou que aquilo está contra o regimento. Então, questão de ordem, presidente. De acordo com o regimento no parágrafo tal, o Vilela não pode estar segurando um copo quando ele vai fazer a votação. E ele estava segurando o copo. Tá. Aí, ó, alguma coisa que inviabiliza a parada. Por que você faz pela questão de ordem? Se você faz uma questão de ordem que ela é pertinente e o presidente atropela, você consegue judicializar isso depois. Então eu faço, ó, questão de ordem, presidente. O Vilela não pode segurar o copo enquanto ele vota. Aí o presidente atropelou e você votou. Eu posso ir no STF e falar, STF, ó, o regimento diz que ele não podia estar segurando. Eu apontei isso e atropelaram. Então realmente volta tudo. Você pode judicializar. Pra você ter uma ideia, o Hugo Mota, ele silenciou o microfone do Kim. O Kim foi falar, ele cortou o microfone, o Kim, que isso, presidente, que isso? Cortou e atropelou.